Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Um dia chuvoso aí, um final de semana bem chuvoso na nossa cidade, no estado do Paraná. Mas não é sobre a chuva que nós viemos falar, mas sim da graça que o Senhor derrama nas nossas vidas, naquilo que nós temos a viver diante de Deus com a palavra. Eu me chamo João Paulo. Oi, João Paulo. Tudo bem com vocês? Sim. Por enquanto, ainda nessa última semana, pela última vez, assim, tenho 25 anos. Só isso. Na próxima já não será mais essa idade. Pela graça de Deus. Que isso? Mas não é sobre mim, mas sim sobre o Senhor, aquele que vem falar ao nosso coração. Nós já cantávamos, dançávamos e rezávamos por esse Deus, que tanto veio ao nosso encontro como Salvador, como aquele que vem remir os nossos pecados e se entregar por amor a nós. Mas eu quero relembrar algumas coisas com vocês. Quem estava aqui há 2 finais de semana atrás, há 2 domingos atrás, que a Ana estava pregando. A Ana estava pregando e falava que nós temos um Deus que nos ama tanto e que só Ele nos basta. Só Ele nos basta. Ele é tudo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o quanto nós talvez temos entregado as nossas vidas em outras coisas. Porque nós somos criados por amor, por esse Deus de amor. E quando nós somos criados, eu não sei vocês, se vocês têm a noção disso, quando você olha no espelho, nós somos imagem e semelhança. Mas tem uma coisa que, talvez, quando nós olhamos, nós não nos reconhecemos de fato como imagem e semelhança de Deus. Porque quando nós olhamos muitas vezes no nosso espelho, ali está algo que desfigura a nossa imagem, que talvez nós carregamos no nosso coração. Talvez aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos vivenciado no nosso dia a dia, que não é o tudo, mas nós temos nos entregado a Ele, que é o pecado. A Juliana vinha pregar aqui semana passada sobre o quanto o pecado nos tira a graça do nosso chamado a ser profetas. Ela vinha e falava da palavra de Isaías, o quanto Isaías era um profeta poderoso, mas que o pecado tirava a graça disso dele. E muitas vezes é assim conosco também. O pecado vem tirar a nossa graça. E eu não sei vocês, mas ultimamente, talvez pelo estado de estar me alimentando até um pouco além do que eu deveria, estar gordinho, mas o Senhor ele vem falar muito sobre a questão da alimentação comigo. Talvez seja um momento de dar uma segurada. Mas o Senhor, enquanto eu preparava esse momento, o Senhor me dava a questão da lasanha e do pão caseiro. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem a ver lasanha e pão caseiro? Mas ele me mostrava sobre um pedacinho de lasanha e o pão caseiro, e que eu tinha que escolher entre um e outro. E assim eu faço convite para você, se tivesse aqui na tua frente um pão caseiro inteiro e um pedacinho de lasanha, qual que talvez seria a sua escolha hoje, agora? Um pedacinho de lasanha. Para muitos aqui escolheriam um pedacinho de lasanha, que vai te saciar nesse momento, que vai dar esse prazer para você momentâneo. Mas o que o Senhor me falava também com essa questão do pão caseiro, é que talvez nós vamos comer um pedaço dele e vamos nos saciar nesse momento. E depois, em outro momento, quando nós sentirmos fome, novamente iremos lá pegar outro pedaço desse pão caseiro e nos alimentar. E depois, mais um pedaço desse pão caseiro e nos alimentar. E a lasanha que nós comemos, aquele pedacinho, já se foi. E muitas vezes nós temos escolhido nos alimentar das coisas que só nos dá prazer, das coisas que ali naquele momento nos satisfaz. Mas eu garanto para vocês, eu quero falar a vocês que Deus tem muito mais para nós. E muitas vezes nós temos escolhido a lasanha porque é prazerosa, e por isso nós escolhemos no nosso dia a dia muitas vezes o pecado na nossa vida. Mas eu venho te falar, talvez Ele vai te dar o prazer ali naquele momento, talvez você vai se sentir satisfeito, grandão, mas te falo, logo, logo você sentirá fome, porque aquilo não vai te satisfazer, não vai saciar aquela fome que você tanto deseja. E só em Cristo você encontrará. E quando nós olhamos para isso, muitas vezes eu olhava para a minha vida e eu olhava quantas vezes eu tenho escolhido apenas a lasanha, ou me entregado a lasanha apenas. Aquele prazer, no meu dia a dia, eu escolho o prazer e não escolho
aquilo que de fato vai saciar, que é Cristo. E talvez, eu me lembrava de quando eu comecei no grupo de oração, um pouco antes até, que eu era taxado entre os meus amigos como o João, ele só sai, ele gosta de balada, ele gosta de curtir, ele talvez só busque se alimentar dessa lasanha, daquilo que dá prazer. Esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais salvação, não tem mais como algo mudar na vida dele. Quando eu comecei a participar do grupo de oração, as pessoas falam assim, não, ele está lá, mas não tem mais jeito, não sei o que ele está buscando. E tem uma vez que eu falei para um amigo, falei assim, se não fosse o grupo de oração, fogo do alto, eu não teria mais jeito nenhum. Mas o Senhor, Ele gritava no meu coração, que foi nesse momento que a salvação me alcançou. Foi por meio do grupo de oração Fogo do Alto que a salvação me alcançou. Foi quando todos falavam assim, ó, o João não tem mais jeito, ele não tem mais jeito, não tem mais esperança, que a salvação veio por meio deste grupo de oração, que foi mostrado para mim, que eu tinha jeito, porque é por Ele, por um Deus, que veio até mim, que se entregou por mim. Talvez eu fosse aquele perdido, que muitos falavam, ele não tem mais jeito, é um perdido, mas foi Cristo, que por meio do grupo de oração Fogo do Alto, foi por meio do grupo de oração Fogo do Alto que a salvação me alcançou. Talvez alguns aqui já fizeram ignis, algum encontro. Foi por meio do grupo de oração que eu me encaminhei para a cruz, e que a salvação alcançou a minha vida. E eu digo vocês, para cada um de vocês, se um dia já disseram isso para você, que você não tem mais jeito, eu digo que a salvação hoje, ela vem te alcançar o meu, como alcançou o meu, alcançar o teu coração. Por isso eu convido você a pegar a palavra de Deus, lá em Mateus 18, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10, Mateus 18, versículo 10. Alguns já até escutaram um pouco dessa palavra hoje cedo. E como Deus é lindo, né? O Senhor vem falar de diversas maneiras por meio de palavras parecidas. Amém? Amém. Se você não trouxe sua palavra hoje, eu convido você a fechar os seus olhos, se concentrar naquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. A palavra de Deus nos diz assim: guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha, vai buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Amém? Amém. Aqui o Senhor, Ele vem nos dizer, diretamente, principalmente aí nesse versículo 11, onde, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Talvez no seu dia a dia, talvez você, em algum momento da sua vida, tenha se reconhecido como essa ovelha perdida, que se desgarrou do rebanho. Talvez você tenha se, algum momento da sua vida, olhado, aonde eu estou, por onde eu estou andando, qual o caminho. Talvez você tenha buscado tanto os prazeres, que esses prazeres já
não faz mais sentido e você tem buscado outros. E sua busca tem sido incessantemente em saciar algo que você não vai conseguir saciar. Porque somente com o pão da vida que é saciado. E muitas vezes nós temos olhado que nós estamos perdidos, mas nós temos ficado parados, estagnados. Ei, talvez se alguém já falou para você, escuta bem isso, se alguém já falou para você, ou já falaram sobre você isso, que você não tem mais jeito, não tem mais salvação, que caia por terra todas essas palavras. Porque o Senhor Jesus Cristo veio à terra para salvar a minha e a tua vida. Quando a Ana pregava, ela usava diversas palavras. Em Isaías 43 era uma coisa que nos ficava muito gravada até nos estudos nossos de ministério de pregação. Que o Senhor ele trocava nações por mim, nações por ti. Se precisasse só salvar a tua vida, Ele se entregaria na cruz, só por você. Só por você já bastaria toda essa entrega. E Ele te chama pelo nome. Ei, Rafael, se fosse só por ti, eu entregaria a minha vida. Ei, Pablo, se fosse só por ti, eu entregaria a minha vida. Ei, Vitor, se fosse só por ti, eu entregaria a minha vida. Se fosse só por ti, Isadora, eu entregaria a minha vida. Ele grita, se fosse só por ti, Ele faria tudo de novo. E quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos reconhecer não a morte, mas sim a vida. Porque por meio desse sacrifício, o Senhor ele vem restaurar a vida em nós. Lembra quando eu falei que quando nós olhamos para o nosso espelho, nós não reconhecemos mais que somos imagem e semelhança? Pelo sangue derramado, pelo Cordeiro, pelo Senhor Jesus, Ele vem restaurar essa imagem como filhos amados, criados por amor. Quando nós olhamos ali, é até difícil nós entendermos que o Senhor abandona tudo. Quando nós olhamos ali na palavra, um homem possui 100 ovelhas. Imagina aqui, que todos nós somos ovelhas. Todos nós aqui nesse auditório, a gente tem mais de 100 pessoas. Nós somos ovelhas. Se um só do fogo do alto se desgarrasse, e o Senhor tivesse certeza que aqui estariam justos, Ele sairia, iria lá te buscar, iria lá te buscar pelas mãos e dizer assim: ei, volta aqui, o seu lugar é nesse rebanho, o seu lugar é comigo. Ei, volta aqui. Eu deixei tantos lá porque eu quero você aqui comigo. Eu entrego nações por ti. Eu entrego a minha vida por ti. E sabe quando eu compreendi isso? Lembra que eu falei para vocês que o grupo de oração Fogo do Alto foi um local que me apresentou que a salvação, onde a salvação me alcançou. Quando eu olho para a minha história assim, talvez, acho que daqui só o Pablo me conheceu nessa época. Logo quando eu entrei na faculdade, lá em 2017, a gente, logo na primeira semana, a gente na educação física, a gente não tem aula. A gente tem ali a nossa relação com os calouros, uma interação que nós falamos. E no sábado, quando não tinha festa de calorada, a gente sempre ali se encontrava numa república. Mas uma semana antes já foi feito esse convite para nós. Ei, galera, a galera vai se reunir aqui numa república e nós vamos lá
se encontrar para beber, para curtir. Os calouros, todos vocês estão convocados, vocês têm que ir lá. E eu tinha amigos que estavam lá, colegas que eu conhecia há muito tempo, falaram assim: ei, João, vai lá, vamos se encontrar, vai ser bom para vocês conhecer seus novos amigos. E nesse dia, a gente começou assim, cada um levou uma caixinha de cerveja, a gente começou a beber, a cerveja acabou, aí resolveram fazer lá um gummy com uma bebida alcoólica, a gente começou a tomar, aí depois acabou esse gummy, a gente vai lá assim: o que tem aí? Tem vodka, vamos tomar vodka. Acabou a bebida lá, a gente foi para outro lugar, uma outra república, falaram assim: ei, estão se reunindo lá na outra república, vamos lá. Uma galera: não, eu vou embora. O restante chegou e foi para essa república. Quando eu cheguei lá, eu já não tinha mais condições, basicamente, de caminhar direito. Eu lembro que eu entrei um pouco nessa república e logo já saí. Eu sentei no meio fio e comecei a vomitar. E quando eu olhei para o lado, sabe quem tinha ao meu lado? Ninguém. Sabe aquelas pessoas que me convidaram para estar lá? Ninguém estava lá. Até que chegou um momento, tinha um veterano bem mais velho, bem conhecido assim na Educa, que ele chegou assim e falou: João, você quer que eu peça um Uber para você? Eu só falei assim: pelo amor de Deus, por favor. Eu lembro que ele pediu, e enquanto eu ia no Uber, eu estava relembrando hoje assim, que o Uber o tempo todo falava comigo assim: ei filho, como você está? Tá bem? Ele via que eu estava totalmente bêbado, desfigurado, mas ele só perguntava: ei, como você está? E quando eu cheguei em casa, talvez a primeira coisa que eu pensava que minha mãe iria fazer era me esculachar, falar um monte. Porque minha mãe sempre falava assim: você vai beber? Beleza, só não se embriaga, só não fica bêbado. Eu estava voltando para casa bêbado. E quando eu olhava assim, eu só imaginava que quando eu chegasse em casa, minha mãe ia me esculachar, falar um monte. E pelo contrário, ela me pegou, eu entrei para dentro de casa, ela falou assim: ó, você vai tomar banho agora, vai dormir, amanhã a gente conversa. Eu tomei um banho, eu sei que eu só me joguei na cama. No outro dia eu acordei, eu estava coberto, estava do jeitinho, com a caminha toda arrumada. E sabe o que o Senhor falava comigo? Muitas vezes eu estava perdido, talvez eu não merecesse todo aquele cuidado, mas o Senhor colocou no coração de algumas pessoas, tanto daquele menino, que talvez ele nem ligasse para mim. O Uber, ele poderia só colocar lá e preocupado com o carro dele, que eu não sujasse o carro dele, e ir o mais rápido possível para me deixar. Mas o Senhor, ele cuidou de mim, e depois me apresentou esse grupo de oração. E por meio desse grupo de oração, ele gritou no meu encontro, no primeiro Ignis que teve. Quando eu olhava para a cruz, quando eu olhava o Senhor todo ensanguentado, eu olhava e via que o Senhor, que a salvação naquele momento tinha me alcançado, porque eu não merecia, porque eu era essa ovelha que estava perdida, eu era essa ovelha que estava desgarrada, eu era essa ovelha que não merecia talvez, porque muitos lá estavam já no caminho de salvação, mas o Senhor abandonou e falou assim: ei João, vem aqui, você não está perdido, porque você é minha ovelha, você é minha ovelha. O pastor, ele gritava o meu nome, assim como grita o seu nome hoje, para que você se encontre com ele. Ele te pega pelos braços e te leva de novo ao rebanho, te leva de novo.
Talvez você esteja caminhando tão distante assim como eu estava. Mas Ele veio buscar. E quando eu olho para a cruz, pelo sangue derramado, pelo Cordeiro, eu vejo que talvez eu não merecesse, mas Ele deu a vida por mim. E se precisasse, Ele trocaria tudo por mim. Ele abandonaria tudo para que a salvação me alcançasse, para que esse amor me alcançasse. Eu digo: como é seu nome? Fala o seu nome, como é seu nome? Diga isso, como é seu nome? Ele grita, porque ele vem, o pastor ele vem te buscar e gritar: ei, eu vim te salvar. Eu te pego pelos braços, porque eu quero que você ande junto ao meu rebanho. Você não é um caso perdido. Você não é uma pessoa como disseram que não tem mais salvação, que não tem mais jeito. Ei, eu te fiz por amor. Se o Senhor ele me alcançou, por que Ele não ia alcançar você? Se o miserável numa rua, se Ele me alcançou, por que Ele não ia alcançar você que está aqui hoje? Se você está aqui hoje, Ele já te chamou pelo nome para te alcançar. Mas basta você ouvir a voz dEle. Olhe para a cruz nesse momento, olha aqui, ó. Foi por você, como foi por mim, que a salvação, que o sangue foi derramado e que hoje vem nos alcançar. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. E nesse momento, talvez você olhe no seu coração e você só veja a desfiguração que o pecado causou na sua vida. Talvez você olhe para o seu coração e você só veja aquilo que foi destruído no teu coração. Mas ei, a salvação hoje, nessa noite, vem te alcançar. O Senhor ele grita teu nome. Imagine agora como é a voz de Deus para você, como é a voz de Jesus para você, gritando o seu nome, gritando o seu nome. Ei Pedro, ei Gabriela, ei Gabriel, o Senhor, teu Deus, veio te salvar.